Nós vamos começar hoje uma série, provavelmente de 3 domingos. Vou procurar correr o máximo para conseguir falar em 3 domingos. Nós vamos falar dos 5 ministérios, ou do ministério quíntuplo. Quem já ouviu falar do ministério quíntuplo? Uau, sério? Meu Deus. Ministério quíntuplo. E hoje nós vamos dar uma introdução, falar um geral do assunto e começarmos com o apóstolo. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos falando dos profetas. Depois, no terceiro domingo, estaremos falando dos outros 3, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Então, orem para que o teu pastor consiga sintetizar, uma coisa que ainda não tive essa bênção ainda na minha vida de conseguir sintetizar. Então, ore para que a gente consiga sintetizar tudo. Bom, queridos, a nossa igreja, ela pode ser entendida, quando eu falo nossa igreja local, CQL, ela pode se identificar. Se alguém perguntar para você, qual é o estilo da tua igreja, você vai dizer, nós somos uma igreja apostólico/profética. Apostólico/profética. Somos pentecostais, porque nós acreditamos nos milagres, nas coisas sobrenaturais do Pentecostes, que a igreja recebeu por ocasião do Pentecostes. Mas somos uma igreja apostólico-profética. E o que significa isso? Significa que somos uma igreja que tem algumas características que talvez uma igreja só pastoral, ou só evangelística, ou só de professores não tenha. Então, nós somos uma igreja apostólico-profética. E você vai ver que é importante você saber isso, porque você vai entender o porquê de algumas coisas que acontecem aqui. Você vai entender porque algumas pessoas vão embora. Vocês vão entender porque, de vez em quando, fica difícil você suportar, você permanecer. Porque muitas vezes a gente não sabe e a gente vem pancada que a gente não estava esperando. Achava que aquilo não é indevido, é injusto. E, na verdade, como a igreja apostólico-profética, ela tem bênçãos incontáveis, mas ela tem desafios incontáveis. Amém? Existem 2 tipos de dons. Existem os dons particulares, que são aqueles lá, dom de línguas, dom de curas, são dons que são usados, que Deus ele vai distribuindo, o Espírito Santo vai distribuindo, para manutenção particular. Por exemplo, você vai fazer uma visita, você impõe as mãos, a pessoa sai curada, você expulsa demônios, nós esclarecemos algumas coisas. Então isso são dons, dom de misericórdia, dom de ajuda, você leva uma cesta básica, que mais? Vai falando aí quem lembra. Tem os dons, aqueles dons lá, é uma lista enorme de dons, de conhecimento, dom dons de conhecimento, tem um dom de profecia que não é exatamente o profeta que nós vamos falar domingo que vem, discernimento de espíritos, de sabedoria, assim por diante. São dons que são distribuídos à igreja conforme a necessidade. Está no meio da pancadaria e Deus te manda. O que nós vamos falar daqui? Nós vamos falar aqui nesses 3 domingos sobre os dons ministeriais. Fala para o teu irmão assim, dons ministeriais. Primeira coisa que você precisa saber, todo cristão convertido, todo cristão que nasceu de novo, necessariamente tem um dom ministerial, no mínimo um dom ministerial. Um desses 5 dons. Profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. Pelo menos um você vai ter. É bom a gente lembrar o seguinte, e eu vou falar isso várias vezes para você desencanar, para tirar isso da cabeça, que os dons ministeriais, eles não são títulos, presta atenção, não são títulos eclesiásticos.
Por exemplo, a gente chama algumas pessoas, ô pastor, vem aqui. Então é um título de autoridade que a gente coloca em algumas pessoas, só que isso é um costume folclórico, um costume cultural do meio cristão. Os católicos também chamam alguns de pastores, e nós também temos os pastores que ganharam uma importância maior, por a gente não chamar o irmão de padre, a gente depois substituiu o padre por pastor. Que na verdade, pastor, evangelista, mestre, apóstolo e profeta não são títulos. Por exemplo, pastor, quais títulos que tem de autoridade? Diáconos, a Bíblia tem diáconos e presbíteros. Esses são os únicos títulos que nós vamos ver na Bíblia. Você vai ver bispo que também é o quê? Bispo é um coordenador de presbíteros. É um bispo que organiza a vida dos presbíteros. Que na verdade a gente confunde, mas ao longo dessas conversas nós vamos entendendo. Bom, irmãos, depois eu vou falar por que eu vou falar sobre esse assunto. Vocês vão entendendo qual a necessidade agora nesse momento de nós falarmos desse assunto. Aliás, eu não sei se os irmãos sabiam que eu ia pregar isso, e essas músicas que foram cantadas agora, acho que tem tudo a ver, não só pelo momento político que nós estamos vivendo, mas pelo momento que a CQL vai entrar agora. Esse é um assunto que vira e mexe tem que ser comentado, porque, como eu vi aqui, muitas pessoas novas não sabem, nunca ouviram falar do ministério quíntuplo, que todo cristão tem que ser. Ao longo dessas conversas, eu vou falando e vocês vão se identificando, falar, isso eu tenho um pouco disso. É importante, irmãos, que todos nós, os crentes bem maduros, tem um pouco de cada um, mas tem um que se eleva acima dos outros. Amém? Então, fala para o teu irmão assim, os dons ministeriais não são títulos de autoridade. Amém? Vamos lá. Bom, vou explicar aqui, começar a explicar. Deus levantou um povo de todos os povos, uma nação chamada Israel, amém? Então, Deus tinha vários países lá, Argentina, Brasil, Venezuela, tal. Aí Rússia, tal, Itália. Aí ele resolveu separar um povo chamado Israel, para que ele se manifestasse, para que ele manifestasse o seu reino. Então essa música tem tudo a ver, né? Vem o teu reino. E vocês vão ver que interessante, que tem a ver, tudo a ver. E aí ele separou um homem que nada a ver, a família era fabricante de ídolos lá, Abraão, e dele formou uma nação. Abraão teve Isaac, depois Isaac teve Jacó, e Jacó teve os 12, e os 12 tiveram filhos que geraram as 12 tribos de Israel. Entre essas 12 tribos tinha uma tribo chamada a tribo de Levi. Fala assim, Israel, 12, uma tribo chamava a tribo de Levi. Essa tribo de Levi era a tribo que era responsável por orar pelo povo, por sacrificar pelo povo, por transportar o tabernáculo, a casa do Senhor para todo lado, por construir, por manter a casa do Senhor, por copiar as cópias da Torá, da palavra de Deus, por ensinar a palavra de Deus. Então por canções, por tocar, por adorar. Havia uma adoração 24 horas por dia. Quando isso acontecia, quando entrava um rei em Israel, que fazia esse processo todo, Israel prosperava. Quando entrava um rei endemoniado e parava com esse sistema, Israel abaixava. Então, os levitas e todas as tribos eram formados de pessoas, de famílias, que não tinham nada. Fala para o teu irmão assim, eles não tinham nada. Eles só tinham Deus. De todos, era o povo que mais tinha, porque... Mas quando eu falo não tinha nada, eles não tinham herança, eles não tinham terras, eles não recebiam terras
não tinha herança assim, alguém morria, eles recebiam. Eles eram um povo que vivia, que formavam tendas em volta, moravam em casas e tendas em volta do tabernáculo, e depois, quando teve o templo, eles moravam em volta do templo. Era como uma vila em volta, um condomínio em volta do templo. Então eles viviam exclusivamente para as coisas espirituais. Eles intercediam pelo povo. Esses eram os levitas, amém? O que Deus estava fazendo? Ele estava mostrando um modelo que chegaria em sua plenitude através da igreja. Por quê? Porque da mesma forma que tinha uma tribo que orava por toda a nação Israel, ele, na plenitude dos tempos, no dia do Pentecostes, ele levanta um povo chamado Igreja de Cristo, que agora seria não somente uma turma da igreja, uma parte da igreja que seriam os intercessores. Ele pegaria a igreja inteira dele, todos os cristãos convertidos, e eles seriam transformados nos sacerdotes do planeta inteiro. Alguém não entendeu? Vamos lá. Fala assim, povo de Israel, tribo de Levi, responsáveis pela parte espiritual de toda a nação. Amém? Fala assim, igreja, responsável pela parte espiritual de todo o planeta. Então, dentro da igreja não existe levitas. Dentro da igreja não existem levitas. A igreja inteira são os levitas. Então, se você está na igreja e não é levita, você não é igreja. Tem uns caras que parece que é levita, porque fica levitando. E você vai entender isso. Por que que uma igreja apostólico-profética, ela tem uma abordagem considerada radical? Porque ela enxerga todo cristão, como a Bíblia mostra, que nós somos sacerdócio santo, nação eleita. Ou seja, nós somos uma nação no planeta inteiro. Vocês entendem que mesmo sendo brasileiro, nós somos de uma nação chamada, como o Vinícius falou, nós somos uma nação que? Uma nação de sacerdotes. Então, fala assim para o teu irmão assim, querido, querida, todo cristão verdadeiro tem uma missão nesse planeta. Ser a ponte entre o povo e Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós somos os anunciadores de Jesus. Amém? Então, fala assim, Israel, levitas, planeta, igreja. E igreja? 5 ministérios. Amém? Vamos assim. Israel, levitas, planeta, igreja. Igreja, 5 ministérios. Então, dentro dos levitas, dentro da tribo de Levi agora, que nós somos os herdeiros, dentro dessa tribo, chamada os cristãos, por isso que cristão não pode se vestir de qualquer jeito, não pode falar de qualquer jeito, não pode beber qualquer coisa, não pode cheirar qualquer coisa. Não pode falar, não pode se comportar, não pode tratar a esposa, marido de qualquer jeito, porque nós somos levitas, somos sacerdotes. E o sacerdote, a principal função dele é adorar ao Senhor, anunciar a sua palavra. Essa é a função da igreja. Quem os meus alunos aí de teologia sabem do que nós estamos falando. Então, agora, diz assim, eu sou o responsável pela conexão do planeta inteiro com Deus. Fala, pastor, mas isso aí é muito pesado. Então, é pesado se você fosse fazer na força da sua carne.
Mas como nós fazemos na força do Espírito Santo, na força do Senhor, então fica fácil. É muito fácil. Como diz é simples. Pastor, o que é ministério? Ministério quer dizer trabalho, função, responsabilidade. Ministério, fala assim, aí eu sou do ministério. Não, ministério quer dizer trabalho, função, responsabilidade. E dentre essas funções tem os presbíteros, tem os profetas, os apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. Então hoje eu vou começar a falar dos apóstolos, como que a igreja se organiza, como ela trabalha e a importância. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se a igreja não estiver organizada dessa forma, com o ministério quíntuplo, ela vai ter muitos problemas aqui na terra. Ela vai ter uma existência problemática, enroscada. Uma igreja que não é profético, apostólico / profética, ela vai ter problemas. Porque ela vai entrar numa guerra sem os seus principais componentes. Os profetas e os apóstolos são os principais. Há uma escala, uma hierarquia de importância, e apóstolos e profetas estão no topo, porque eles são os responsáveis por dar toda a direção para a igreja. Uma igreja que não tem uma direção apostólica é uma igreja que vai levar caldo constantemente do diabo. Vai ter problema de crescimento, vai ter problema de relacionamento, vai ter problema de falta de direção, de visão. Quero que... Fala para o teu irmão, se a minha igreja é uma igreja não falei nada até agora. Vamos lá. Falei nada. Vamos lá. A minha igreja é uma igreja apostólico-profética. Em Atos capítulo 3, e aqui vocês vão começar a achar interessante. Atos 3, 19 e 21 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que, pela presença do Senhor, venham os tempos do refrigério, e que envie Ele, o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração. Fala o termo assim, tempos da restauração. De todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ele está dizendo o seguinte aqui, o escritor de Atos, provavelmente Lucas, escrevendo e o apóstolo Paulo ditando. Mas não temos certeza, tá? Então isso é Mas enfim, entrou para o cânon sagrado. Está dizendo assim, que nós temos, fala para assim, se arrepende, e se converta, para que sejam apagados os seus pecados. Para quê? A fim de que, por causa da presença do Senhor, ao planeta venham os tempos do refrigério. Então assim, ó povo de Deus, se arrependam, se convertam, para que sejam apagados os seus pecados. E assim venham os tempos do refrigério. O que é o tempo do refrigério? Fala assim para o seu irmão, assim, tempo do refrigério é que quando está mó tensão, e aí vem um alívio e fala assim, E o que traz esse refrigério, segundo o texto? A presença do Senhor. Como que Jesus se torna presente no meio desse planeta? Como que Jesus aparece nesse planeta? Quando o Senhor Jesus, estiver sendo representado em sua totalidade. Então, fala assim para o seu irmão assim, o planeta precisa de um refrigério.
Eu sou esse refrigério. Mas como que eu me organizo? Eu me organizo nos 5 ministérios. Então, os 5 ministérios precisam ser restaurados para que venha a presença do Senhor de uma forma completa e o planeta inteiro sinta a presença do Senhor. Porque em Cristo estão reunidos os 5 ministérios. Que ele diz assim, versículo 21, ou qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Fala para o teu irmão assim, chegou o tempo da restauração de todas as coisas. Eu vou tentar de novo para ver se... Esse grupo aqui acho que não entendeu. Vou tentar com esse aqui. Fala assim, chegou o tempo da restauração de todas as coisas. A restauração de todas... Que todas as coisas é essa? É Jesus está em plenitude. Como Jesus está em plenitude? Varão perfeito. O varão perfeito se manifestando nesse planeta. Perguntando, quando acontecerá a restauração de todas as coisas? Responde aí para o seu irmão do lado. Quando acontecerá a restauração de todas as coisas? Vou tentar de novo. Quando os 5 ministérios estiverem restaurados. Vou tentar de novo, vamos lá? Pergunta para o seu irmão, quando é o tempo das restaurações? Quando será a restauração quando será o tempo do refrigério? Quando os 5 ministérios forem restaurados. Esse aqui é o tempo da restauração de todas as coisas. Então hoje eu estou falando do ministério apostólico. Ministério apostólico, para vir a restauração de todas as coisas, todos os ministérios precisam estar restaurados. Fala assim para mim, pergunta assim, pastor, por que o senhor deixou para um culto só 3 ministérios? Porque evangelista, pastor e mestre são ministérios que já estão completamente restaurados na terra. Ao longo desses 2000 anos, Deus vem restaurando. Então Deus estabeleceu, colocou no coração dos líderes para que eles investissem pesado em estudo. Hoje, dificilmente, algum livro novo de teologia, tanto é que você vê que hoje todo mundo consulta nos livros já estabelecidos. Hoje se escreve mais de assuntos modernos, de coisas que já estão acontecendo, coisas particulares, mas fundamentos de teologia sistemática, ninguém escreve mais nada. Porque o ministério de ensino já foi restaurado. Não estou dizendo que toda igreja que existe ensina tudo direitinho, há desvios sim, mas no modo geral a igreja tem o ministério pastoral, é tão forte o ministério pastoral, que a gente chama todo mundo de pastor. Qualquer líder que surja, pastor, vem aqui, pastor, não sei o que lá, porque já foi restaurado o ministério. Logicamente que, pela instrumentalidade do apostólico e do profético, os apóstolos e profetas começam a ver que pastor não é somente uma meia dúzia. Pastor é todo aquele que cuida de ovelha. Então, pastor, o que acontece com uma igreja que não tem restaurado os 5 ministérios? É uma igreja problemática, como eu falei, e uma igreja que fica correndo atrás de coisas. A função da igreja é representar Jesus. E Jesus jamais veio aqui para ensinar o povo a ficar andando atrás de cura, atrás de dinheiro, atrás de casa própria, atrás de carro novo. Pastor, mas como assim? Eu vim aqui para isso? Irmão, em nome de Jesus, eu não estou falando que ele não dá, porque é papaizinho. Mas isso é óbvio, irmão, é óbvio que o papai nos dá o sustento.
Olhe para as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, e o nosso Pai Celestial as alimenta. Ora, você não tem muito mais valor do que elas? O problema é que quando uma igreja não tem os 5 ministérios restaurados, essas igrejas ficam correndo atrás de bênção, de coisas humanas. Porque saem do propósito principal da igreja, que é estabelecer, venha o teu reino. Irmãos, quando uma pessoa entra numa cidade e diz assim, venha o teu reino. Quando você entra numa casa e diz, venha o teu reino. Quando nós cantamos, venha o teu reino. Isso é um grito de guerra apostólico profético. Porque são determinações de guerra, são declarações de guerra ao status quo. Aquilo que já está estabelecido. Satanás estabeleceu o seu reino aqui na terra, através da desobediência do ser humano. E quando nós vemos e falamos assim, vem o teu reino, você está falando o quê? Você fala assim, eu estou aqui em nome de um novo estabelecimento. E esse estabelecimento desse reino necessariamente se faz através dos 5 ministérios. E agora eu vou falar uma coisa que eu nunca falei, e nenhuma das vezes que eu falei dos 5 ministérios. Queridos, os 5 ministérios, eles são treinamento para o governo milenar. Quando nós estivermos governando, porque Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja, depois a sua igreja vai voltar e vai governar por 1000 anos, segundo o livro de Apocalipse. E nesse tempo, quem vai governar o mundo? A igreja vai governar o mundo. Fala assim para o teu irmão assim, você vai governar o mundo. Agora vem a bomba, como que você vai governar o mundo? Através dos 5 ministérios. Pastor, mas como? Lá no céu as pessoas vão ter que aprender. É lógico. A gente vai aprender o resto da vida sobre Deus, porque Deus é infinito. Não tem como você saber de Deus de uma vez. E nem por toda a eternidade. Então vai sempre ter gente falando coisas de Deus. Você vai aprender, você vai ensinar. Aliás, esse vai ser o grande barato do céu, descobrir Deus, descobrir. Aleluia! Você vê assim, os anjos dizendo, como que eles gritam o tempo todo? Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo. O tempo todo. Santo quer dizer separado, diferente. Uau, mais uma coisa nova. Mais uma coisa nova aqui. Mais uma coisa nova. É a eternidade toda curtindo, se alegrando com as descobertas. Fala para o teu irmão, se igrejas sem os 5 ministérios são igrejas mancas. Fala para o teu irmão assim, você precisa descobrir qual é o teu ministério. Quem são os apóstolos? Começando com apóstolos. Os apóstolos, bom, vamos entender. Aqui nós estamos falando eu vou falar de 2 tipos, e aqui eu vou falar de um. Existem 2 tipos de apóstolos em toda a história da humanidade. Tem muita gente que se confunde com isso. Acha que apóstolo é título. Aí o pessoal fica correndo atrás. Não, eu sou... Quando eu fui ungido apóstolo, tipo assim, achando que é um negócio... um título, o cara recebeu o título de, sei lá, doutor honoris causa, sei lá. Aí tem uns caras que não ficam contentes com o apóstolo, aí inventa, não, eu sou o patriarca. Aí, 5ª pessoa da Trindade, né? 4ª pessoa da Trindade, né? Então assim, irmão, em nome de Jesus, apóstolo não é título, apóstolo é um irmãozinho. Vamos lá. Existiram os 12 apóstolos. Aquele apostolado de Jesus, que são os 12 de Jesus, aquele tipo de apostolado não existe mais. Por quê? Porque aquele tipo de apostolado, existem alguns sinais necessários para uma pessoa ser apóstolo. Por exemplo, um dos sinais de ser apóstolo é ter visto Jesus fisicamente. Aí ele fala assim, mas o apóstolo Paulo não viu. Viu, lógico. Quando encontrou lá em Damasco,
Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, irmãos, apóstolo, aquele tipo de apóstolo, se encerrou. Um dos sinais é esse: ter visto Jesus em carne. Segunda coisa, ter estabelecido fundamentos. Então hoje não existe mais ninguém para estabelecer mais fundamento nenhum. Todos os fundamentos estão já fundados. Nós somos a nossa doutrina é calcada, fundamentada na doutrina dos apóstolos. Amém? Então, fala para o teu irmão assim: não existe mais apóstolos igual aqueles 12 de Jesus. Hoje existe o ministério apostólico, que é diferente. Pastor, qual a diferença? Basicamente, o ministério dos apóstolos de Jesus, eles lançaram os fundamentos, amém? Fala assim para mim: pastor, e os apóstolos de hoje? Os apóstolos de hoje restauram fundamentos. E organizam a igreja para que esses fundamentos sejam realizados. Ao longo da história da igreja, você vai ver sempre Satanás tentando destruir o ministério apostólico. Só que Deus vai levantar o quê? Apóstolos que restauram fundamentos. E aí, quando eles vêm restaurando fundamentos, presta atenção no que eu vou falar agora, irmãos. O apóstolo, quando ele restaura fundamentos, ele restaura porque ele vê que precisa restaurar, porque o negócio está bagunçado. E aí ele encontra o quê? A casa toda bagunçada e com demônios que defendem aquela causa. Demônios e missionários daquele demônio. Então, toda vez que se levanta um apóstolo, toda vez que um apóstolo abre a boca, ele sempre vai causar confusão. Então, apóstolo de nível maior, assim, de envergadura, estilo pastor César, em geral, sofre atentados contra a vida. Então, se você fala assim: eu quero, um dia eu vou ser um apóstolo, presta atenção no que você está falando. Que em geral o apóstolo morre assassinado. Por isso que eu não deixo ninguém me chamar de apóstolo. Brincadeira. Apóstolo mesmo, de verdade, ele vem restaurar fundamentos. E o que ele encontra lá? Encontra um monte de tranqueira no caminho. É cada enxadada que ele dá, ele acha um monte de minhoca. Minhoca e os que defendem a minhoquice. E aí ele vai sofrer atentado, eles vão tentar matar ele, matar mesmo. Quando fala, não é matar, não só matar emocionalmente, espiritualmente, através de feitiçaria, de tudo quanto é coisa. Vão tentar destruir a reputação, mas também, quando vê que nada dá certo, aí ele envia pessoas endemoniadas para tirar-lhe a vida. Amém? Fala para o teu irmão sem a diferença do apóstolo de antigamente e de hoje. Explica para ele. Enquanto eu bebo um copo de água. Amém? Isso aí? Explicou direitinho? Apóstolo de antigamente, apóstolo de Jesus, lançam fundamentos. Apóstolo de hoje, restauram fundamentos, mantêm os fundamentos e organizam o trabalho da igreja, para que ela seja apostólica, para que ela tenha os 5 ministérios. Todo verdadeiro apóstolo, uma das marcas do verdadeiro apóstolo de hoje, são pessoas que lutam pelos 5 ministérios. Falam dos 5 ministérios, pregam sobre os 5 ministérios, fundamentam a igreja sobre os 5 ministérios. Então, periodicamente nós falamos desse assunto, porque nós somos uma igreja apostólico-profética. Não usamos esse título como marketing, da mesma forma que pessoas aqui são curadas, porque muitas pessoas aqui têm o dom de cura, aqueles dons que eu falei que são de manutenção da igreja. E a gente não faz onda, faz sensacionalismo, porque isso faz parte da vida normal da igreja. A gente não usa coisas, irmãos,
prometidas como marketing, marketing para a igreja. A igreja, ela tem necessidades, o Espírito Santo levanta pessoas que vão cumprindo essas necessidades. Então, os apóstolos estão inseridos numa lista de 5, que isso está em Efésios capítulo 4. E nesse texto, o apóstolo Paulo já denuncia tudo isso que eu estou falando. Ele já direciona, diz assim, olha, tem esses ministérios para esse propósito. Vamos ver quais propósitos. Efésios 4, de 11 a 14. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. É nessa ordem mesmo, irmão, que ele coloca. Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vistas... deixa eu só falar uma coisa, depois eu vou falar isso. Alguns não dizem que são 5 ministérios, dizem que são 4. Tem muita gente, muito teólogo, que diz que são 4 ministérios, porque eles enxergam pastores e mestres como sendo um ministério só. É meio coerente que quem cuida tem que ensinar, quem ensina tem que cuidar. Pessoas que só ensinam e não têm amor vão ter problema. Então, é problema quando a pessoa ela ensina, mas ela não tem o coração de amor. Então, o que tem acontecido é que algumas instituições de ensino acabaram saindo da igreja. Então tem o seminário fulano de tal, fora do contexto da igreja. Não, irmãos, o ideal é que toda a igreja local tenha o seu seminário teológico para formar pessoas. Mas infelizmente os pastores fazem o quê? Se desincumbem dessa tarefa e mandam o pessoal para alguma instituição, para serem ensinados por pessoas que não têm vínculo nenhum com o rebanho, e por isso são estragados lá fora. Por isso que aqui a gente não permite, não é que não permite, se a pessoa quiser faz. Queridos, fala uma coisa, você quer ficar fazendo curso por aí, coisa independente, você tem a liberdade, que ninguém é dono de ninguém. Mas não é bom. Que tudo que nós aprendemos tem que ser direcionado à atividade, tem que ser direcionado à prática, porque senão vira intelectual. Orgulho intelectual. Eu sei disso daí que você está falando, eu sei dos 5 ministérios. Você sabe, mas você está operando, você está formando, você está operando dentro desse princípio? Eu entendo muito de demônios, eu entendo muito de expulsão. Então, mas você está expulsando qual demônio? De quem? Porque se você não ganha pessoas, se você não está, pelo menos ajudando no trabalho de aqueles que estão ganhando, então você está fora do esquema. Acaba virando uma elite dentro da igreja. Vamos lá, vamos continuar. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, como vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para que são 5 ministérios? Vamos lá, vou tentar de novo. Para que são 5 ministérios? E para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aí para um objetivo. Vamos ler todos juntos? Leia lá, até. 1, 2, 3 já. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia que induz ao erro. Então o texto aqui ele é bem power. Ele está dizendo o seguinte, que ele chamou os 5 ministérios, para que esses 5 ministérios ensinem a igreja. Vamos entender, não é um com tal ministério, outro com tal, e esses 5 vão ensinar a igreja inteira. Não, irmãos. São várias pessoas que estão no meio da igreja, que tem esse e aquele. E esse e aquele vai ensinar o seu grupo. Por exemplo, na tua rede, ou na tua célula, ou no teu G12, tem um lá que é evangelista. Ele é evangelista, só ele tem que evangelizar? Irmão, só ele tem que evangelizar? Não. Então,
Qual a função dele? A função desse evangelista que está lá junto com vocês é inspirar aquele grupo todo de cristãos, aquela família, aquela microfamília, a amarem as almas a ponto de evangelizar. Então ele vai falar de técnica, ele vai mostrar com o exemplo da vida dele, porque o evangelista ele ganha fácil. Ele, qualquer lugar que ele está, ele fala de Jesus de uma facilidade. Então quem convive com esse evangelista fica inspirado. Da mesma forma os mestres, entende? Então qual a função dos 5 ministérios? É ensinar a igreja. É o que está aqui no texto. O texto está dizendo. Vamos lá. Ele mesmo concedeu com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo em Cristo. E tem um objetivo. Vamos lá, fala comigo assim. Até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Quem é varão perfeito? Quem é o varão perfeito? Vamos lá. Os 5 ministérios. Fala comigo. 5 ministérios. Até que todos cheguemos à estatura de Jesus. Quando os 5 ministérios estiverem plenamente estabelecidos, Jesus estará se manifestando nessa terra em carne. Então nós estamos caminhando, já está restaurado o evangelista, já está restaurado os mestres, já está restaurado o pastor, já está quase restaurado, falta pouquinho para os profetas. E apóstolos faltam um tecão, talvez uns 40%. E com essa palavra de hoje aqui nessa comunidade vai um pouco mais. Porque o Espírito Santo vai começar agora a levantar o planeta inteiro a falar desse assunto. Você vai começar a ver agora todo mundo falando desse assunto. Porque ele vem restaurando, agora ele dá mais uma pancada e avança mais um pouco. Depois ele dá mais uma pancada e avança mais um pouco. Talvez na próxima pancada o ministério profético esteja totalmente restaurado. Falta pouco. Pastor, o que é o ministério profético restaurado? Pergunta para mim. Fala para o teu irmão assim, venha domingo que vem, que você vai ouvir. Qual é a função desses 5 ministérios? É dar munição à igreja para que ela alcance maturidade. Irmão, sem maturidade não existe nada. Irmão, sem maturidade não existe profissão. Sem maturidade não existe casamento. Sem maturidade não existe relacionamento entre irmãos. Sem maturidade não existe ministério. Muitos de nós somos velhos de idade, mas somos imaturos. Quando você vê uma pessoa de 200 anos de igreja enroscada com picuinha, com probleminha com o irmão. Quando você vê pessoas que ainda não definiram, ou continuam dizendo não, ou seja, são anti-unção, são anticristos, aí você vai ver que há muito o que se fazer. Fala para o teu irmão assim, se você é convertido, e você nasceu de novo, certamente você é um dos ministérios. Porque senão, no texto diz, seremos levados como crianças. Quem já viu criancice nas igrejas por aí? Quem já viu criancice nessa igreja? Eu já vi. Quem já viu criancice no meio evangélico? Qual é o fundamento da criancice? É descontrole mental, descontrole emocional, descontrole, ignorância, medo. Medo de morrer, irmão, medo de morrer. Pessoa morre, aí o pessoal fica falando com o morto. Põe lá no Facebook, ai querido, você que não sei o que lá. É imaturidade na palavra. E aí é levado. Aí chega um espertalhão. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Todos os líderes que Deus levanta na igreja são passíveis de errar.
Então, eles precisam estar sendo analisados, eles precisam estar com gente... Não estou dizendo para você sair desconfiando dos outros, não. Estou dizendo para você ficar esperto. Então, você é da rede, você é da rede fulano de tal. Você está lá numa rede, uma das redes da CQL. Aí você percebe que o teu líder está meio desconectado com o ministério. Está fazendo coisas independentes, está tomando decisões independentes, está falando coisa que não está sendo falada. Está desconectado, não está frequentando as reuniões do G12. E um dia a pessoa fala assim, eu estou aqui com os pensamentos, a gente fazer um esquema diferente, tal, só nós. E aí, se a pessoa ela não está conectada com os 5 ministérios, ela vai ser levada. O que aconteceu, irmão, de pessoas armarem rebeliões, eu já presenciei esse tipo de coisa, armar rebeliões, assim, das mais patentes, assim, tipo, simples de se identificar. E algumas pessoas seguirem os rebeldes, porque ouviram histórias. Isso sem falar, irmão, das doutrinas que a gente vem denunciando aqui, tanta coisa que a gente vem falando aí de supergraça, de transformar a igreja em instituições de coaching, cultos em reuniões de coaching, de pirâmide financeira, de sistema network de vendas, transformando a igreja numa coisa que não é igreja. Ou, em algumas igrejas mais tradicionais, igrejas que outrora tinham uma doutrina clara, viviam a doutrina, e hoje viraram verdadeiros clubes, onde as pessoas vão para se encontrar umas com as outras, e tem que ser gente tudo da mesma classe. Se tiver uma pessoa diferente, já é colocada de lado. Igrejas que não realizam o trabalho de socorro aos necessitados, igrejas que não pregam a verdade, que ficam enchendo a cabeça das pessoas com ilusões, com fantasias de riqueza, de prosperidade aqui na terra, porque não são esclarecidas e não têm um sistema dos 5 ministérios. Então os apóstolos, eles vêm para quando o ministério apostólico estiver completo, aí sim Jesus volta. E eu descobri só dessa vez que eu estou ministrando para vocês. Por que Jesus volta quando os 5 ministérios estiverem completos? Porque só com 5 ministérios completos, ele vai poder exercer o governo. É aqui que nós testamos a nossa confiança, é aqui que nós somos testados na nossa lealdade, é aqui que nós somos testados na nossa capacidade de obedecer, de confiança no Senhor, porque Ele vai precisar de gente para governar, e gente que pode colocar na mão. E como nós somos testados? Somos testados quando nós somos chamados para fazer alguma coisa. E, em geral, quem chama para fazer alguma coisa é apóstolo. Apóstolo é um bicho que pensa no humano, que chama. Não tem problema, ele não tem problema. Ele fala frases do tipo assim, irmão, encontro, não vou para o encontro, não vou fazer encontro porque eu estou sem dinheiro. Aí o apóstolo, ele não tem, sim, é tranquilo, ele fala assim, você tem televisão? Aí o cara fala, tenho, então vende. O apóstolo, irmãos, ele não tem problema nenhum de falar coisa que a pessoa não está esperando. Ah, pastor, o profeta também é assim. Aliás, profetas e apóstolos, eles se parecem muito, mas eles têm algumas diferenças. Pois eu vou falar aqui. Por que o ministério apostólico ele é mais importante? Faz assim com a sua mãozinha. Fala assim, desde o começo do dedinho, fala assim, evangelista, mestres, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos. Ó.
Estão vendo? Estão vendo? O apóstolo, fala assim, apóstolo se conecta com o profeta. Qual é o mais perto do profeta? O apóstolo. Qual é o mais perto do apóstolo? Profeta. O profeta e o apóstolo têm uma comunhão forte. Eu gosto, e todo profeta gosta de estar junto com apóstolos, que os apóstolos são aqueles que determinam o ritmo do trabalho, mas o apóstolo ele é conectado com todos os outros, e principalmente com o profeta. Vamos lá? Por que, pastor? O polegar se conecta com todos. Fala assim, profeta. O profeta ele faz o quê? Aponta. Aponta onde está o problema. Aponta. O evangelista, dedo do meio, ele é o maior. Ele vai aonde ninguém vai. O pastor, anelar, tem a ver com aliança. Pastores são pessoas aliançadas. Eles dão a vida, eles morrem pelas ovelhas. Dizem, não sei se é verdade, dizem que existe uma veia no dedo anelar que é ligado direto no coração. Eu não sei fisiologia, mas se não tem uma veia de verdade, provavelmente tem uma veia espiritual. Porque toda pessoa que gosta de aliança são pessoas que têm uma unção pastoral. E mestre, aquele que entra em qualquer buraco e resolve as coisas. Ele investiga e ele acha onde está o problema. E ele prepara material. Ele transforma uma palavra profética em aula. Mas depois eu vou falar isso, certo? Já estou me adiantando. Eu não sei falar sem dar spoiler, viu, irmão? Eu que já dei spoiler no Facebook, já. E pior que dessa vez eu coloquei spoiler. A principal atividade de Satanás nessa terra, como eu já disse, é destruir o ministério apostólico, ou os 5 ministérios. É fazer você sair do navio. Fala para o teu irmão assim, se você não aceitar um dos 5 ministérios na tua vida e dizer não, fala assim, para cada não, faz assim com o dedinho assim, para cada não, é um passo para trás que você dá. Começa a chegar gente na tua célula, Deus ele começa a te dar a oportunidade de desenvolver o teu ministério, um dos 5. Aí você começa a rejeitar. Existem várias formas da gente rejeitar o ministério. E aí alguns vão dando um passo para trás, chega uma hora que a pessoa cai do barco. Por que caiu do barco? Porque rejeitou. É o que a Bíblia chama de anticristos. Muita gente acha que anticristo é aquele monstro que aparece no Triângulo das Bermudas, nos filmes de terror, com chifre e de colã e maiô vermelho. Esse é o Chapolin, né? Não, irmão, anticristo é qualquer pessoa. Nesse momento agora, talvez você seja um anticristo. O que é a palavra Cristo? A palavra Cristo quer dizer ungido, separado para, designado, enviado, comissionado. Cristo quer dizer isso. Ungido. Ungido quer dizer, recebeu, foi outorgado autoridade para alguma coisa. A pessoa recebe uma outorgação, recebe uma unção. E ela diz não, ela está contra a unção. Ou contra Cristo, anticristo. A Bíblia fala que existe os anticristos, que é esses daqui, alguns entre nós. Existe o anticristo, que esse daí é o capirotão mesmo, que é o que inspira as pessoas a serem anticristo. Toda vez, fala para o teu irmão assim, toda vez que você vê um irmão dizendo que precisa cuidar mais de não sei o quê, do que Deus mandou ela cuidar, ela está dando uma de anticristo. Ela está operando debaixo de uma influência anticristo.
Ministério apostólico é o último, como disse, vai ser o último a ser restaurado, porque ele é o mais combatido. Por que ele é o mais combatido? Porque ele é o mais combativo. Vou tentar de novo. Fala assim, o ministério apostólico é o último ministério a ser restaurado, porque ele é o mais combatido. E ele é mais combatido porque ele é o mais combativo. Por isso que a maioria dos apóstolos de verdade morrem assassinados. O pastor costuma não querer confusão. Ele foge de confusão. Já o apóstolo, ele vai atrás de confusão. O apóstolo, ele corre atrás. Onde ele vê uma confusão, ele corre atrás daquela confusão. Porque ele tem uma sede, um anseio por resolver princípios, por restaurar princípios. Então, para em nome de Jesus, irmãos. Quando pensar em apostolado, para de pensar em coisas espetaculares. Ai, o apóstolo é um grande não sei o que lá, da internet, da televisão, de não sei o que lá, um grande líder de uma denominação. Provavelmente, em geral, os apóstolos eles são líderes de igrejas legais, que crescem. Mas por que as igrejas desses caras crescem? Porque eles têm uma visão apostólica. Porque eles têm uma visão de designação. Eles ensinam o povo a falar sim para todo chamado. Um verdadeiro apóstolo, ele coloca as pessoas numa posição de aceitar as missões. Toda a igreja apostólica, ela é meio estranha, porque as pessoas se acostumam a ouvir palavras do tipo: Jesus veio a essa terra não para te dar uma boa vida, Ele veio a essa terra para te dar uma boa morte. Isso é coisa de apóstolo. Isso é frase de apóstolo. E ele tem coragem de falar isso, ele não está nem aí, ele sabe. E aí o pessoal fala assim: eita, é isso mesmo. Pastor, os outros ministérios não falam essa frase? Falam, mas debaixo de uma influência apostólica. Por que quem já repetiu essa frase que eu falei aqui? Quem já falou por aí? Jesus não veio para te dar uma boa vida, Ele veio para te dar uma boa morte. Quem já falou? Então, isso não quer dizer que você tem um chamado apostólico. Isso quer dizer o seguinte, que você está debaixo de uma influência apostólica. E quando eu falo, é porque eu estou debaixo de uma influência apostólica. A palavra apóstolo vem da palavra apostelo, que quer dizer emissário, comissionado, santo. A palavra santo quer dizer separado. A palavra santo, comissionado, missionário tem todas a mesma raiz, que é gente separada que foi designada para uma missão. Santo. Quem que é o santo? Fala para o irmão assim: todo santo é aquele que aceita o compromisso mediante o sacrifício. Toda vez que fala assim para o teu irmão, toda vez que você fala assim, você está sendo santo. E todo sim, presta atenção, toda vez que você fala sim para Deus, você está falando não para você. E toda vez que você fala não para você, você está sacrificando a si mesmo. Você entende que o desenvolvimento do cristianismo numa pessoa é a quantidade, a qualidade do cristianismo numa pessoa está intimamente relacionada com a quantidade de não que você fala para você e que sim que você fala para Deus. Vou tentar de novo. Esse grupo nem quase dormiu quando eu falei. Você sabia que a qualidade do teu cristianismo, da tua unção, está diretamente relacionada com a quantidade de sim que você fala para Deus e não que você fala para você? Esse não que nós falamos para nós significa o quê? Estou sacrificando. Quando o camarada diz assim, ao invés de ir para a festa, fica estudando para poder passar na prova, ele está fazendo o quê? Sacrificando a diversão dele. Ele está sacrificando em prol de uma coisa que ele considera melhor.
Então, todo santo é aquele que sacrifica uma coisa mais ou menos boa por algo muito melhor. A vida do cristão verdadeiro é o tempo todo dizendo não para si mesmo. Eu digo sim. E para o diabo eu digo... Ela sabe, tá vendo? Não sou mais que vivo, mas como que funciona isso? Eu não vivo em mim, eu falo não para mim. Todos os outros ministérios respondem sim para chamado. O apóstolo não só responde sim, mas ele propõe novos sacrifícios para si mesmo. Por isso que eu falei, corre atrás de confusão. Então, quando você vê o irmãozinho lá, fala assim, eu quero abrir uma casa de recuperação em Mauá. Está arrumando confusão, meu. Que começa, os caras depois falam assim, não dá mais para fazer aqui. Aí vai ter que arrumar um lugar. Aí ele leva na casa da avó. Que é um monte de doido. Aí sacrifica ele, é assim. Isso que é apóstolo. É gente que tem o chamado. É aqueles que falam assim, vamos fazer tal coisa, faz, sacrifica e não volta atrás. Não fica ramelando no meio do caminho. Porque tem gente boa também de propor, depois fica ramelando. Fala para o irmão assim, se você propõe coisas acima do que está sendo pedido, provavelmente você é um apóstolo. O apóstolo não fica esperando ninguém mandar ele fazer nada. O apóstolo, ele obedece aquilo que já foi mandado e ele inventa coisa para ser mandado. Quando a gente faz votos aqui, a gente ensina isso. O que é voto? É você estar debaixo de uma unção apostólica. É você receber uma influência apostólica. Porque o camarada que faz voto, quem aqui já fez voto? Quem já fez voto que você mesmo cismou e falou assim, eu vou fazer isso. Quem fez? Então, a pessoa que faz voto, que se propõe a fazer coisas que ele não mandou fazer, a mais do que ele mandou fazer, então essa pessoa está debaixo de uma influência apostólica e ela vai prosperar muito naquilo, em tudo que ela fizer. Fala para o teu irmão assim, os apóstolos falam coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Por isso serão perseguidos. Eu só vou aqui dar um spoilerzinho do profeta. Mais ou menos. O profeta, ele faz assim. Profeta, ele pega a granada, tira o pino, joga e sai fora. Bom! Fala assim, o apóstolo vê a granada e se joga em cima dela. E vai pedaço para apóstolo para tudo quanto é lado. E onde pega pedaço de apóstolo, as pessoas ficam apostoladas. Vou voltar aqui para minha trajetória aqui. Então, o profeta, ele joga e vai para a próxima trincheira. Já o apóstolo vai lá e faz um trabalho de organização daquela trincheira ocupada. É maravilhoso. São maravilhosos os apóstolos, eu admiro demais. O apóstolo ouve o profeta e concorda e propõe a implementação da palavra profética. Eu postei isso. Quem leu isso daí no Facebook? Ninguém vê Facebook, né? Só eu, né? Tiozão. Eu e o Celhão. De vez em quando o pastor Rogério vê. Pastor Paulo quase nunca. Presta atenção. O apóstolo, ele ouve, fala assim, o apóstolo ouve o profeta. Concorda e propõe a implementação da palavra profética. O mestre organiza em estudo a palavra profética e o apóstolo organiza a estrutura para que a palavra profética caminhe. Em suma, o apóstolo é meio organizador.
Aquele camarada que gosta de organizar coisa. Gosta de organizar, gosta de dar tudo certo. Ele se preocupa com quem vai comer, quem não vai comer, quanto vai fazer, o que vai fazer, quanto de avanço vai ter. O apóstolo é aquele que sempre pergunta, quantos foram lá no seu cruz, aqui lá? Porque ele quer saber o que ele precisa fazer, qual é o próximo passo. O apóstolo, ele tem um desenho na cabeça dele, do trabalho todo. Ele tem um desenho, ele enxerga o desenho completo. O pastor, ele vê a ovelhinha, o profeta, ele vê o edifício, o apóstolo vê o edifício inteiro com as ovelhinhas dentro. Então, quem organiza as guerras? Quem organiza as guerras? Vamos lá. Quem que organiza as guerras da igreja? Apóstolo. A palavra apostelo, uma das primeiras vezes que ela foi citada na literatura é quando Alexandre o Grande, foi daí que o pessoal pegou a palavra apóstolo. Alexandre o Grande invadia, ele tomava uma nação e ele colocava um governante lá. Ele era chamado de apostelo. Ou seja, aquele que vai organizar a bagunça depois que tiver tudo tomado. Os profetas são aqueles que invadem, junto com os evangelistas, com os pastores, e o apóstolo é aquele que vai organizar, que vai tomar conta, vai organizar todas as coisas. Vai ter que enfrentar oposição, guerrilha, lá no meio daquela situação. A palavra apóstolo está citada 236 vezes na Bíblia. Sendo que são 236 vezes a palavra apóstolo e 136 enviado. Então, é uma coisa importantíssima. O apóstolo são aqueles que, fala para o teu irmão assim, você pode confiar em enviar uma pessoa quando ela é apóstolo. Lembrando, não é função, não é título, perdão, é função. Fala para o teu irmão assim, apóstolo não é título, é função. Pastor, e as milhares de igrejas que tem por aí que não são apostólicas, que elas valem alguma coisa? Lógico que vale. Oxi! Misericórdia, né? Lógico que vale. O problema é que elas são igrejas que muitas vezes não crescem muito. Ah, pastor, mas eu conheço uma igreja que o pastor, ele é pastor, e ele tem o título de pastor. Então, irmão, não é título. Aí a igreja cresce para dedéu. Mas ele é pastor, não é apóstolo. Então, não é título. Ele, na verdade, ele é chamado de pastor, mas na verdade ele é um pastor. Entendeu? Então não tem nada. Uma vez chegou um casal, a gente cuidava de um casal de pastores, eles chegaram assim para nós e falaram assim, pastor, nós vamos sair da tua cobertura porque nós queremos crescer muito. Porque nós queremos crescer muito, então nós vamos agora para uma igreja em que os líderes, nós vamos, na verdade, ficar debaixo de uma cobertura apostólica. Porque eu não me chamo de apóstolo, porque apóstolo não é título. Vocês perceberam que o pastor César também não deixa ninguém chamar ele de apóstolo? Porque nem pastor nem apóstolo é título. São abordagens ministeriais. Então, infelizmente, fizeram isso. Eu nem vou falar qual foi o final desse ministério, porque é triste. Fala para o teu irmão assim, igrejas que crescem e se multiplicam e sejam bíblicas, não necessariamente são igrejas apostólicas. Então existem grupos aí para eclesiásticos. O que são grupos para eclesiásticos? São grupos de irmãos que se juntam para resolver um problema da igreja.
Irmãos, isso é pura misericórdia de Deus, que algum grupo de libertação, de estudo, de teologia, se levantam para ajudar as igrejas. Mas isso não é o ideal. O ideal é que cada igreja tenha o seu sistema de ensino, trabalhe sobre esse sistema de ensino, a fim de municiar, de edificar, de ajudar a igreja a cuidar das pessoas. Então, eu não sou contra a formação de grupos que ajudam as igrejas, mas, de cara, eu já digo que é por conta de uma deficiência da igreja. Toda a igreja local, ela precisa crescer nesse sentido de ter todos os 5 ministérios funcionando. Uma rede, uma descendência boa, Sangar vai ser a própria pessoa de Jesus quando os 5 ministérios estiverem restaurados. Você entende? Vinho novo, cálice vivo, Ebenezer, amor maior, todas as redes serão pessoa de Jesus quando os 5 ministérios estiverem em plena atividade. Quando os evangelistas estiverem inspirando todo mundo, quando os pastores estiverem criando amor, quando os profetas estiverem falando, dando direções, quando os apóstolos estiverem organizando e restaurando princípios. Então, toda a rede tem que ter os 5 ministérios. Então, você que é da rede Acorastos, você que é da rede Vinho Novo, você que é da rede sei lá qual, você vai cobrar agora dos seus líderes, fala assim, líder, como que nós vamos fazer agora? Temos que ter os 5 ministérios, porque nós precisamos crescer, precisamos multiplicar, precisamos manifestar a pessoa de Jesus. Venha o teu reino. Venha o teu reino como? 5 ministérios. Ai, mano, não dá para falar tudo aqui, não. Muita coisa se estabelece na igreja por falta dos 5 ministérios. Por exemplo, a procrastinação masculina. Quantas irmãs aqui concordam que os seus respectivos maridos e filhos meninos têm um problema de deixar para amanhã o que tem que fazer hoje? Hoje mesmo a pastora ela fez um negócio muito legal. Ela chamou o Arão e falou, Arão, vai embaixo da pia e tira todas as panelas que estão embaixo da pia, coloca em cima da mesa. Aí eu chego assim, vejo aquele monte de panela, de coisa em cima da mesa. Eu falei, o que é isso? Ela falou, o que é isso? Faz mais de 2 semanas que eu estou falando para você arrumar a pia. É deixar para amanhã. Então, essa tendência, irmão, de deixar para amanhã, é característica masculina, por falta do quê? De paternidade. Há uma coisa que eu esqueci de falar. Uma igreja apostólica necessariamente é uma igreja de paternidade. E que também, apóstolo também é uma designação para pai. Irmão, não dá para participar de uma igreja em célula no governo dos 12 sem o ministério apostólico, sem paternidade. O apóstolo é aquele que é pai e ele inspira as pessoas a serem pais. Certamente ele não é um pai naca, ele é um pai mesmo. Ele fala, tem que fazer isso, faça isso. E tem que fazer na hora que tem que fazer. Então ele vai quebrando a nossa procrastinação. Eu sou muito ministrado por Deus, como homem, pelo ministério apostólico, a fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer, do jeito que tem que fazer na hora certa. Apóstolos sempre lideram. Apóstolos sempre se alegram com o crescimento de todos. Os apóstolos têm o coração de pai. Como eu já disse, por causa dos apóstolos que você está aqui. Vou tentar de novo. Por causa dos apóstolos que você está aqui. Vou tentar de novo. Por causa dos apóstolos que você está aqui. Se não fosse os apóstolos, você não estaria aqui.
A igreja da Europa está morrendo, querido, por falta de apóstolos. Eu já estive na Europa, eu e a pastora tivemos, e dá dó, você chora. Ver igrejas sendo transformadas em bares, pubs. Coisa pavorosa, irmãos. Porque pastor foi cuidando daquele rebanhinho. Oh, que bonitinho o rebanhinho. E aquele rebanhinho de jovens, eles cantam, eles falam. Tal. Só que aquele rebanho começou a ficar velho. Porque não havia um espírito de paternidade. De geração, de novas gerações. E aí, aquela geração está morrendo. E a igreja fica sem culto, sem atividade. E acaba caindo na prefeitura. E por uma questão de economia, eles acabam leiloando. Ou igrejas que hoje são frequentadas só por velhos, porque não foi criada uma nova geração. Irmãos, isso aqui, essa visão que eu estou tendo aqui de vocês, é apaixonante. Essa turma aqui, meu, é apaixonante. Essa turma aqui serão as pessoas que vão guerrear. Serão aqueles que vão expulsar demônios, que vão enfrentar o anticristo cara a cara. E eles estão aprendendo agora a serem nobres, terem honra. Não é assim? Vocês estão aprendendo agora com a sua mãe e seu pai que fala assim, não, é feio isso daí, não pode. Aí você fala assim, é feio. Ou seja, você está aprendendo a ter nobreza, honra. Não são pessoas avacalhadas. Por quê? Porque estão aprendendo por causa do espírito de paternidade que está no nosso meio. Uma igreja que tem o ministério apostólico tem um espírito de paternidade. Ministério apostólico é marcado pelo sobrenatural. O apóstolo é um discípulo maduro, porque antes de exercer o apostolado, ele passou por muitos outros ministérios. Deixa eu explicar isso. Por que o ministério apostólico é tão importante? Ele é o principal, na verdade. Até um pouco mais importante do que o profético. Apesar de eles caminharem muito juntos. Porque o ministério apostólico, ele é um ministério, o apóstolo é um camarada que passou por todos os ministérios, trabalhou em todos os ministérios, ele trabalhou forte no evangelismo, ele trabalhou forte no ensino, ele trabalhou forte no pastoral, ele trabalhou forte no profético. Então ele é aquele camarada que manja de tudo. Ele sabe caminhar, ele sabe transitar por todos os ministérios. Por isso que todos os ministérios vêm até ele e recebem direções corretas. E para isso acontecer, não é do dia para a noite. Talvez você tenha um chamado apostólico, mas se você for uma pessoa imatura ainda, você tem que aprender a passar por todos os outros ministérios. Então, um profeta, um apóstolo, é uma pessoa que sabe ensinar, que sabe pastorear, que tem uma visão profética clara e que evangeliza como ninguém. A gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, ensinava demais, evangelizava, ele fundava igreja, irmão. Evangelizava, ele chegava numa família, vocês são tapeceiros? Tal, eu também sou tapeceiro. E aí formava daquela família de tapeceiro uma família sacerdotal. Então o apóstolo é aquele que está amadurecido pelo trânsito em todas as coisas. Vou terminar com essa palavra. A diferença entre pastores e apóstolos. Vamos lá? Preparados? Eu coloquei lá, não, né? Acho que não. Irmão, não tenta anotar porque é uma loucura. Se depois quiser, eu mando Nessa hora não vai dar para você conseguir anotar. Eu quero que você ouça e raciocine. Depois eu mando para o teu líder esse esboço que eu fiz. Acho que dá para entender um pouco. Diferença entre pastores e apóstolos.
O pastor pensa na igreja local, o apóstolo pensa no reino inteiro. Pastor, mas esse menino que é apóstolo lá no meio da igreja, mesmo assim, ele está conectado com a igreja dele, está organizando lá o grupo que ele está organizando, mas ele está conectado com o que está acontecendo no mundo todo. Isso não quer dizer que ele fica indo, que ele fica fazendo coisas de outros ministérios. Ele está conectado. Então ele sabe que tem uma bênção acontecendo lá, pesquisa e traz para a igreja, traz tudo aquilo que está acontecendo e edifica. O pastor mantém as coisas, o apóstolo multiplica as coisas. O pastor não sabe como desatar líderes, o apóstolo multiplica líderes. Irmão, só uma coisa, apóstolos e profetas sempre estão com a espada na mão. Fala para o teu irmão assim, não espere boiada quando você está diante de um profeta e um apóstolo. Sempre. Logicamente que depois de uma maturidade, o apóstolo e o profeta aprende a bater sem machucar muito. Mas ele sempre vai falar assim, mas pelo menos não sei o que lá. Eita! Sempre assim. E ele não se importa. Esse que é o grande problema do apóstolo. Em geral, ele tem uma tendência a ser insensível. Por isso que ele precisa ter uma comunhão com o pastor para poder ser mais carinhoso, porque ele bate muito forte, muito. O pastor anima com leitinho do consolo. Fala assim, leitinho. O apóstolo corrige e disciplina. Uma igreja apostólica não tem massagem. Fala para o teu irmão assim, uma igreja apostólica não tem massagem. Quem confirma isso? Essa é ou não é uma igreja apostólica? O pastor vê a ovelhinha, o apóstolo vê o edifício para abrigar a ovelhinha. O pastor não gosta de se envolver em guerra e o apóstolo corre atrás da guerra. O pastor não gosta de mudar de lugar e o apóstolo não gosta de... O apóstolo, ele gosta de avançar. O pastor gosta da mesmice, o apóstolo quebra paradigmas. O pastor demonstra amor com ato de carinho. O apóstolo demonstra amor em levantar e ir treinar pessoas. Se tem uma pessoa falando, faz de novo agora, faz de novo, tá bom, faz de novo, tá ficando melhor, faz de novo. Então, essa pessoa, ela está te amando. Ela está te amando do jeito apostólico. O que acontece, irmão? O problema é que muitas vezes o líder da igreja é pastor. O líder, faz assim, o líder da rede é pastor. E o discípulo é apóstolo. E aí, o apóstolo fica falando assim, ô líder, eu quero fazer mais isso, mais aquilo. Aí o pastor fala, não, mais devagar. Então toma cuidado, você que é pastor, você que gosta da mesmice, você que gosta de tudo calmo, para não atrapalhar o ministério apostólico. Irmãos, eu aprendi com isso, chega alguém e fala assim, pastor, tem isso, isso, aquilo, a gente pode fazer isso. Fala assim, vai em paz, irmão, manda bala. Tem vezes que está acontecendo coisa na igreja que eu nem sei. Eu falo assim, olha que legal isso aqui que vocês fizeram, nossa, que da hora. Pastor, eu já falei para o senhor, eu falei que isso ia acontecer. Eu falei, sério? Porque muitas vezes a pessoa fala para mim, vou fazer isso, aquilo. Eu falo, manda bala, manda bala, manda bala. Logicamente, quando a pessoa vem com uma história de, vamos fazer um bingo para levantar fundos. Aí o apóstolo, como ele é restaurador de princípio, fala assim, não, querido, não. Pelo amor de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, é tanta gente me propondo tanta coisa, que eu, muitas vezes até falo, vai lá. Porque, irmãos, toda pessoa que se propõe a fazer uma coisa, e logicamente, quando vem alguém e fala assim, pastor, que nem uma vez chegou um jovem para mim, todo mundo sabe dessa história, né?
Assim, pastor, trouxe um camarada assim, ó, tá esse mendigo aqui, ó. Falei, então, pastor, ele está sem lugar para dormir. Falei, então, não tem jeito, o seu jeito de arrumar um lugar para ele dormir? Eu falei assim, na onde, por exemplo? Na sua casa. Eu falei, querido, Deus tocou no teu coração, leva para a tua casa. Cada um com seus mendigos. Você entende? Então eu não caio nessa não. A pessoa vem com Deus falou com você? Falou, então vai lá. Porque comigo ele falou outra coisa. Falou para mim fazer tal coisa. E aquilo que ele manda eu fazer, eu faço. Então seja fiel. Deus mandou você fazer, vai e faz. Então não caio nessa. Mas o apóstolo, ele sempre dá vazão para projetos das pessoas. É importante que toda a igreja liderada por evangelistas, toda a igreja liderada por pastores, toda a igreja liderada por mestres e por profetas tem que ter essa sensibilidade. Quando ele está liderando um apóstolo, nesse sentido novo, nesse sentido, né, pós-12 de Jesus, ele tem que aprender a ver os projetos como parte do desenvolvimento do ministério daquela pessoa. E quando eu vejo que pessoas têm um ministério, um chamado, mas não estão fazendo nada, eu vou lá e proponho. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Diante de uma igreja apostólica, a única reação que o diabo pode ter é tremer. Uma igreja que não é apostólica é uma igreja que foge do diabo. Uma igreja que fica o tempo todo se defendendo do diabo. Mas uma igreja apostólica é uma igreja que persegue o diabo, que vai atrás dele, os atravessa com a espada. E o diabo fica doidinho, porque ele fica desesperado. Ele fala assim, agora, lá vem o apóstolo, lá vem o apóstolo, lá vem essa igreja apostólica. Ele não sabe, porque a igreja apostólica persegue, derruba, desmascara, derruba e cresce, 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 cresce. O diabo treme diante de uma igreja apostólica. Seque ele! Ore para que essa igreja tenha um ministério apostólico restaurado. Eu quero que vocês estudem essa palavra. Zacarias 1, de 18 a 21. Quero que vocês meditem nessa palavra durante essa semana. E depois levem para os seus líderes o que Deus falou para vocês através desse texto. Levantei os olhos e vi. E eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Estão entendendo? Chifre quer dizer autoridade. São autoridades que dispersaram a obra de Deus. Presta atenção. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei, que vêm esses? Ele respondeu, aqueles que são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. O inimigo levantou chifres. E Deus levantou ferreiros e carpinteiros. Para quê? Para derrubar os chifres. Então, estude sobre esse assunto. O conselho que eu dou, e o grande desafio que eu dou para vocês, em relação ao ministério apostólico, tome cuidado para não anular os ministérios.
Não seja inimigo da cruz. O que é o inimigo da cruz? Aquele que foge do compromisso mediante sacrifício. Quem quiser seguir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Esses 5 ministérios, eles foram implantados na igreja para que houvesse uma mudança de natureza do ser humano. É bom lembrar uma coisa que foi estabelecido quando nós pregamos pela primeira vez essa palavra, baseado no texto de Efésios 4, de que a estatura de varão perfeito, bater nessa tecla novamente, fala assim, a estatura de varão perfeito, não é quando eu sou santarrão. Estatura de varão perfeito é quando eu sou edificado nas minhas deficiências, através, fala para o teu irmão, através das tuas eficiências. Eficiências. Fala para o teu irmão assim, eu sou edificado pelos seus dons, pelo teu ministério. E junto com você, eu sou varão perfeito. O objetivo dos 5 ministérios é que a igreja caminhe em vitória. Caminhe em vitória, caminhe com a cabeça erguida contra o mal e cabeça baixa em relação à soberania do Senhor. O objetivo dos 5 ministérios é que nós deixemos de ser nós mesmos. O objetivo dos 5 ministérios é que a igreja pare de ser um clube de reunião de pessoas para comer bolo, para tomar refrigerante. O objetivo dos 5 ministérios é para transformar um povo de Deus em levitas do planeta. Pessoas que oram pelo planeta, que intercedem pelo planeta, que lutam pelo planeta, que evangelizam o planeta, que matam a fome do planeta, que curam o planeta. Se meu povo, que por meu nome se chama, se humilhar e orar, eu virei e sararei a sua terra. Eu ouvirei lá do alto e sararei a tua terra. O destino do Brasil não está na mão de políticos. O destino do Brasil não está na mão nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem de Senado, não. O destino do Brasil está na mão dos 5 ministérios. E hoje nós estamos estabelecendo que essa comunidade é um posto avançado do ministério do céu. E que vai governar, independente de qualquer coisa. Porque vai ter um dia que nós seremos os governantes. E todos nós já estaremos acostumados a governar, porque só se governa através dos 5 ministérios. Fique de pé.